Bom, eu tenho menos de 30, vou fazer 30. E a gente, na verdade, eu comecei o Arredondar junto com um grupo de pessoas, em 2011. Mas a minha trajetória vem de uma trajetória muito ligada à área pública e social, por uma questão também familiar. Eu brinco que a herança da minha família é um compromisso também de engajamento. Meu pai é psiquiatra e eu cresci dentro de um hospício mesmo, era 1 quilômetro da minha casa. E eu vi um processo de luta antimanicomial, de muita abertura do hospital desde pequena. Obrigada. Enquanto meu pai trabalhava muito num contexto local, de uma organização que trabalhava com saúde, a minha mãe trabalhava muito num contexto estratégico, de grandes políticas públicas, organizações enormes, enfim, mais ligada a desenvolvimento na parte de infância, né, direitos humanos também. E aí, eu naturalmente fui seguindo um caminho de envolvimento com os empreendedores sociais, que eu nem sabia que chamavam empreendedores sociais, eu nem sabia que isso existia, que esse era o nome, mas eu passava as férias em algumas iniciativas. As férias de julho, eu ia visitar alguma iniciativa, e isso foi uma coisa que marcou muito minha formação. E eu tive muita sorte, porque acabei conhecendo um pouco desses diferentes setores, uma organização que trabalha com presas, uma organização que trabalha com, enfim, pessoas ribeirinhas na Amazônia, uma organização que trabalha com extrema pobreza. Então, a minha família, né, acabou tendo essas experiências. Quando eu decidi fazer administração pública, foi um caminho natural, mas eu também não achei que eu ia mergulhar em mobilização de recursos, que é o grande tema da minha trajetória até hoje, né? Eu me aprofundei bastante em negócios sociais, como a Emília falou, mas eu percebi que nem tudo virava negócio. Então, tem muitas organizações que não vão ter um modelo de negócio, que precisam de outras formas de financiamento, e que sustentabilidade nessa área, sustentabilidade financeira, é também criar novas formas de arrecadação de recurso e que aproximar pessoas de causas que são relevantes. E esse é o centro do meu trabalho hoje. Então, em 2011, com um grupo de empresários e empreendedores sociais, a gente fundou a Arredondar, que é uma iniciativa que trabalha com arredondamento de centavos de meios de pagamento em escala para organizações sociais. Uma das nossas intenções, a Regina foi super nossa parceira desde o começo, e uma das nossas intenções era apoiar organizações pequenas, não só grandes, porque as grandes têm estrutura para atender, para buscar patrocínio em muitas formas, e as pequenas têm muito mais dificuldade. Então, o nosso portfólio de organizações envolve organizações menores. Então, a gente começou ouvindo o varejo, ouvindo as lojas, se elas estariam dispostas a abrir esse canal, e ouvindo as organizações para falar, bom, o que vocês precisam? Esse recurso tem que chegar como? Como que vocês querem aplicar? Faz sentido, não faz sentido? E aí a gente criou um projeto piloto, adaptamos 25 mil vezes. O Arredondar tem muito isso, assim, a gente quebrou muito a cabeça no modelo, a gente continua quebrando, né? E em 2014 a gente começou nossa operação em escala, hoje a gente está com 25 redes. As maiores são o Grupo Pão de Açúcar, Havaianas, Track and Field, Luigi Bertolli, a gente está com várias redes de roupa e calçado, também entrando fortes para o mercado agora, com o objetivo de fazer com que milhões de pessoas possam doar para causas urgentes e relevantes. Então, a natureza do nosso trabalho é apoiar organizações sociais. Então, o meu convite para quem quiser estar comigo na mesa é falar um pouco mais de empreendedorismo social, como começar, que caminhos são esses, quais são as principais estratégias que a gente está vendo que estão acontecendo, porque a gente acaba acompanhando muito o trabalho das organizações em diversos segmentos. Tem uma vantagem bem legal, assim, nosso trabalho de trabalhar com muitas causas, que a gente tem uma hora falando com uma organização que trabalha com empoderamento feminino, outra hora a gente está falando com uma organização que trabalha com presidiárias, outra hora a gente está falando com uma organização que trabalha com meio ambiente, então a gente tem essa multiplicidade de causas. E o que a gente tem vivido esse último 1 ano e meio é que a gente demorou 1 ano e meio para chegar no primeiro milhão de doadores, depois demoramos 6 meses para chegar no segundo milhão, e agora, nos últimos 3 meses, a gente alcançou o terceiro milhão. Está começando a ver o milagre da multiplicação das moedas, eu brinco, sendo destinadas de uma forma muito bacana para projetos que são relevantes e de alto impacto. Obrigada.